No dia do casamento de uma jovem, tudo desmorona em uma cruel traição. Todos riram, mas uma reviravolta inesperada a leva a um futuro que ninguém poderia prever. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de amor e superação como essa. O sol mal havia nascido, quando Beatriz abriu os olhos, seu coração batendo acelerado com a realização de que finalmente chegara o grande dia. Hoje, ela se casaria com Rafael, o homem que há 5 anos roubara seu coração numa tarde ensolarada no Parque Ibirapuera. Sentando-se na cama, Beatriz deixou seus olhos percorrerem o quarto de sua infância, agora repleto de lembranças e sonhos prestes a se concretizarem. O vestido de noiva, pendurado cuidadosamente no armário, brilhava com a luz suave da manhã que se infiltrava pelas cortinas de renda. "Bom dia, meu amor." A voz doce de sua mãe, Dona Célia, ecoou pelo corredor. Logo em seguida, a porta se abriu, revelando o rosto sorridente da matriarca da família Almeida. "Hoje é o seu dia, minha flor." Beatriz sorriu, sentindo uma mistura de emoções se agitarem em seu peito. "Bom dia, mãe. Mal posso acreditar que chegou o dia." Dona Célia se aproximou, sentando-se na beira da cama e segurando as mãos da filha. "Ah, minha querida, parece que foi ontem que você dava seus primeiros passos neste quarto. E agora olhe para você, uma mulher linda, formada, prestes a começar sua própria família." As duas se abraçaram, compartilhando um momento de ternura e nostalgia. Beatriz sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas as conteve. Hoje não era dia para choro, mesmo que de felicidade. "Vamos, levante-se. Temos um longo dia pela frente", disse Dona Célia, batendo de leve na perna da filha. "O café da manhã está quase pronto e suas amigas chegarão em breve para ajudar com os preparativos." Menção às amigas fez Beatriz sorrir ainda mais. Larissa, Camila e Fernanda, suas melhores amigas desde os tempos de colégio, eram suas madrinhas e tinham prometido fazer deste o dia mais especial de sua vida. Enquanto se arrumava no banheiro, Beatriz não pôde deixar de pensar em como sua vida tinha mudado nos últimos anos. Formada em engenharia ambiental, ela agora trabalhava em uma importante empresa de consultoria, realizando seu sonho de contribuir para um mundo mais sustentável. Rafael, seu noivo, compartilhava dessa paixão, sendo um arquiteto especializado em construções ecológicas. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. "Bea, suas amigas chegaram!" gritou seu pai, Sr. Antônio, do andar de baixo. Beatriz desceu as escadas, ainda de roupão, e foi recebida por um coro de gritos animados. Larissa, Camila e Fernanda, todas vestidas com camisetas personalizadas com a frase "Tim Noiva", a abraçaram com entusiasmo. "Finalmente chegou o grande dia", exclamou Larissa, a mais extrovertida do grupo. "Mal posso esperar para ver você naquele vestido deslumbrante", disse Camila, sempre atenta aos detalhes estéticos. Fernanda, a mais calma e ponderada, segurou as mãos de Beatriz. "Estamos tão felizes por você, Bea. Você merece toda a felicidade do mundo." As palavras de suas amigas aqueceram o coração de Beatriz. Ela as conhecia há tanto tempo, compartilharam tantos momentos juntas, que era difícil imaginar este dia sem elas ao seu lado. "Obrigada, meninas. Vocês não fazem ideia do quanto significa para mim ter vocês aqui", disse Beatriz, emocionada. O restante da manhã passou num turbilhão de atividades. Entre ajustes de última hora no vestido, sessões de maquiagem e cabelo e uma infinidade de fotos, Beatriz mal teve tempo para respirar. Suas amigas estavam sempre ao seu lado, oferecendo palavras de apoio e garantindo que tudo corresse perfeitamente. No início da tarde, com os preparativos quase concluídos, Larissa fez um anúncio inesperado. "Bea, nós temos uma surpresa para você." Beatriz olhou curiosa para suas amigas. "Uma surpresa? Mas já fizeram tanto por mim?" Camila sorriu misteriosamente. "Achou mesmo que deixaríamos você se casar sem uma despedida de solteira adequada?" O coração de Beatriz deu um salto. "Mas a cerimônia é daqui a poucas horas." "Relaxa", disse Fernanda, colocando a mão no ombro da amiga. "Será algo rápido e discreto, só para brindarmos à sua felicidade." Beatriz hesitou por um momento. Ela não era muito de festas, e o nervosismo do casamento já a deixava um pouco ansiosa. No entanto,
Ao ver os rostos animados de suas amigas, ela não teve coragem de recusar. Tudo bem, concordou finalmente. Mas nada muito extravagante, ok? As 3 amigas trocaram olhares cúmplices. Claro que não, garantiu Larissa. Confie em nós. Meia hora depois, Beatriz se viu em um bar discreto, não muito longe de sua casa. O local estava praticamente vazio, exceto por elas e alguns poucos clientes dispersos. As amigas pediram uma rodada de drinks, insistindo que Beatriz experimentasse um coquetel especial que, segundo elas, era perfeito para noivas. Enquanto bebiam e conversavam animadamente sobre os planos para o futuro, Beatriz não pôde deixar de notar um homem sentado sozinho no balcão. Ele parecia fora de lugar, com um terno elegante demais para aquele ambiente descontraído. Por um momento, seus olhares se cruzaram e Beatriz sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. "Está tudo bem, Beia?" perguntou Fernanda, notando a distração da amiga. Beatriz sacudiu a cabeça, afastando a sensação estranha. "Sim, só um pouco nervosa com o casamento, eu acho." As amigas riram e propuseram mais um brinde. Beatriz levou o copo aos lábios, sem saber que aquele gesto mudaria o curso de sua vida para sempre. À medida que o tempo passava, Beatriz começou a se sentir estranhamente zonza. As vozes de suas amigas pareciam distantes e o ambiente ao seu redor começou a girar suavemente. "Acho que preciso ir ao banheiro", ela murmurou, levantando-se com dificuldade. Camila se ofereceu para acompanhá-la, mas Beatriz insistiu que podia ir sozinha. No caminho para o banheiro, suas pernas pareciam pesadas e ela teve que se apoiar nas paredes para manter o equilíbrio. Quando finalmente chegou ao banheiro, Beatriz se olhou no espelho. Seu reflexo parecia embaçado e ela teve dificuldade para focar. "O que está acontecendo comigo?" pensou assustada. Tentando se recompor, ela jogou um pouco de água no rosto. Foi nesse momento que ouviu a porta se abrir. Virando-se, ela viu o homem de terno que havia notado earlier. Antes que pudesse reagir, sentiu seus joelhos fraquejarem e tudo ficou escuro. As horas seguintes passaram como um borrão confuso na mente de Beatriz. Flashes de memória, luzes, vozes distorcidas, o toque de mãos desconhecidas se misturavam em sua consciência. Quando finalmente recuperou completamente os sentidos, estava de volta à sua casa, deitada em sua cama, com suas amigas ao seu redor. O que aconteceu?" perguntou Beatriz, sua voz rouca e sua cabeça latejando. Larissa, Camila e Fernanda trocaram olhares preocupados. Foi Larissa quem finalmente falou. "Bea, você passou mal no bar. Achamos melhor trazê-la para casa para descansar um pouco antes da cerimônia." Beatriz tentou se sentar, mas uma onda de tontura a forçou a deitar novamente. "Mas... e o casamento? Que horas são?" "Não se preocupe", disse Camila, sua voz estranhamente controlada. "Ainda temos tempo. O importante agora é você se recuperar." Enquanto suas amigas saíam do quarto supostamente para deixá-la descansar, Beatriz não pôde evitar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. As lacunas em sua memória, o comportamento estranho de suas amigas, tudo parecia fora de lugar. Olhando para o relógio na mesa de cabeceira, Beatriz sentiu um aperto no coração. Faltavam apenas 2 horas para a cerimônia e ela mal conseguia se manter consciente. Como chegaria ao altar assim? E onde estava Rafael? Por que ele não havia ligado ou mandado mensagem? Com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, Beatriz fechou os olhos, rezando para que tudo não passasse de um pesadelo. Mal sabia ela que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O sol da tarde já começava a se pôr, quando Beatriz finalmente conseguiu se levantar da cama. Sua cabeça ainda latejava e uma sensação de mal-estar persistia em seu estômago. Olhando para o relógio, ela sentiu uma onda de pânico. Faltava apenas 1 hora para a cerimônia. "Meu Deus, preciso me aprontar", exclamou, tentando ignorar a tontura que a assolava. Ela chamou por suas amigas, mas não obteve resposta. A casa parecia estranhamente silenciosa. Cambaleando até o closet, Beatriz deparou-se com seu reflexo no espelho. Seus olhos estavam inchados, o cabelo desgrenhado e a maquiagem que havia sido feita de manhã estava completamente borrada. "Como isso pôde acontecer?" murmurou para si mesma,
as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Nesse momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Larissa, Camila e Fernanda entraram. Seus rostos uma mistura de preocupação e culpa. Bea, precisamos conversar, disse Larissa, sua voz tremendo ligeiramente. O coração de Beatriz acelerou. Conversar? Mas não temos tempo. Preciso me arrumar, a cerimônia... A cerimônia não vai acontecer, Bea, interrompeu Camila, evitando olhar diretamente para a amiga. O mundo pareceu parar. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Como assim não vai acontecer? Onde está o Rafael? Fernanda deu um passo à frente, segurando o celular. Rafael... Ele viu isso. Com mãos trêmulas, Beatriz pegou o telefone. Na tela, um vídeo começou a rodar. Horrorizada, ela viu a si mesma no banheiro do bar, claramente desorientada, nos braços do homem de terno que havia notado earlier. O vídeo mostrava cenas comprometedoras, íntimas demais para serem explicadas como um mal-entendido. Não, isso não é possível. Beatriz balbuciou, deixando o celular cair no chão. Eu nunca faria isso. Vocês sabem que eu amo o Rafael. As três amigas se entreolharam, a culpa evidente em seus rostos. Foi Larissa quem finalmente falou. Bea, nós colocamos algo na sua bebida. Aquele homem, nós o contratamos. A revelação atingiu Beatriz como um soco no estômago. Ela cambaleou para trás, apoiando-se na parede para não cair. Vocês fizeram isso comigo? Mas por quê? Eu pensei que fossem minhas amigas. Camila, com lágrimas nos olhos, tentou se explicar. Nós achávamos que estávamos te protegendo, Bea. Rafael, ele não é quem você pensa que é. Do que vocês estão falando? Beatriz gritou, a raiva e a confusão se misturando em sua voz. Fernanda pegou uma pasta de dentro de sua bolsa e a entregou a Beatriz. Encontramos isso há algumas semanas. São e-mails, mensagens. Rafael estava te traindo, Bea, com várias mulheres. Beatriz abriu a pasta com mãos trêmulas. Diante de seus olhos, dezenas de mensagens e fotos pareciam confirmar as palavras de Fernanda. Rafael, o homem que ela amava, o homem com quem estava prestes a se casar, aparecia em situações comprometedoras com outras mulheres. Não, isso não pode ser verdade, Beatriz murmurou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Nós queríamos te mostrar quem ele realmente era antes que fosse tarde demais, explicou Larissa. Achamos que se ele visse o vídeo, cancelaria o casamento e você seria poupada de uma vida de mentiras. Beatriz sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. As pessoas em quem mais confiava, seu noivo e suas melhores amigas, haviam traído sua confiança da maneira mais cruel possível. Saiam daqui, ela sussurrou, sua voz carregada de dor e raiva. Saiam daqui agora! As três amigas, com lágrimas nos olhos, saíram do quarto em silêncio, deixando Beatriz sozinha com sua dor e confusão. Por horas, Beatriz permaneceu ali, sentada no chão de seu quarto, ainda vestida com o roupão, olhando fixamente para o vestido de noiva que nunca usaria. Seus pais, preocupados com o silêncio, tentaram entrar várias vezes, mas ela havia trancado a porta. Quando a noite já havia caído, Beatriz finalmente se levantou. Com movimentos mecânicos, ela começou a se vestir. Não com o vestido de noiva, mas com jeans e uma blusa simples. Pegou uma mochila e começou a enchê-la com algumas roupas e objetos pessoais. Olhando-se uma última vez no espelho, Beatriz mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus olhos, antes cheios de esperança e amor, agora estavam vazios, marcados pela dor da traição. Silenciosamente, ela desceu as escadas. Seus pais, exaustos após horas de preocupação, haviam adormecido no sofá da sala. Beatriz deixou um bilhete na mesa de centro. Preciso de um tempo, por favor, não se preocupem. Amo vocês. A noite estava fresca quando Beatriz saiu de casa. As ruas do bairro residencial estavam quietas, iluminadas apenas pela luz suave dos postes. Sem rumo definido, ela começou a caminhar, deixando seus pés a guiarem. Seus pensamentos eram um turbilhão. Como Rafael pôde traí-la daquela maneira? Eles tinham planos, sonhos juntos. E suas amigas, como puderam arquitetar algo tão cruel, mesmo que com supostas boas intenções? Horas se passaram,
E Beatriz continuou caminhando. O cansaço físico parecia insignificante comparado à exaustão emocional que sentia. Quando finalmente parou para observar onde estava, percebeu que seus pés a haviam levado até uma praça no centro da cidade. A praça estava quase deserta àquela hora da noite, com apenas alguns casais passeando e um grupo de jovens conversando animadamente perto do chafariz. Beatriz se sentou em um banco, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Foi então que notou um homem sentado alguns bancos adiante. Ele parecia fora de lugar, vestindo roupas elegantes demais para aquele ambiente noturno e descontraído. Algo nele chamou a atenção de Beatriz. Talvez fosse a postura ereta, ou o modo como observava atentamente o ambiente ao seu redor. Enquanto o observava discretamente, Beatriz viu o homem levar a mão ao peito, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de dor. Em segundos ele caiu do banco se debatendo no chão. Sem pensar duas vezes, Beatriz correu em sua direção. Anos de treinamento em primeiros socorros que fizera durante a faculdade vieram à tona. Ela se ajoelhou ao lado do homem, checando rapidamente seus sinais vitais. "Senhor, o senhor está me ouvindo?" ela perguntou, sua voz firme apesar do nervosismo. O homem balbuciou algo ininteligível, seus olhos revirando. Beatriz gritou para os jovens próximos ao chafariz: "Chamem uma ambulância, rápido!" Enquanto esperavam a ajuda chegar, Beatriz manteve o homem estável, monitorando sua respiração e garantindo que ele não se machucasse. Minutos que pareceram horas se passaram, até que finalmente as sirenes da ambulância puderam ser ouvidas. Quando os paramédicos chegaram e assumiram os cuidados, Beatriz se afastou, tremendo. A adrenalina do momento começava a passar, e ela sentiu o peso de tudo o que havia acontecido naquele dia voltar com força total. "Senhorita", uma voz a tirou de seus pensamentos. Era um dos paramédicos. "O senhor está perguntando por você. Ele quer agradecer pessoalmente antes de irmos para o hospital." Hesitante, Beatriz se aproximou da maca onde o homem estava deitado. Seus olhos, agora alertas, a fitavam com uma mistura de gratidão e curiosidade. "Obrigado", ele disse, sua voz rouca, mas firme. Você salvou minha vida." Beatriz tentou sorrir, mas as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começaram a cair. "Teos, eu só fiz o que qualquer um faria." O homem segurou sua mão gentilmente. Não foi qualquer um. Foi você. Qual é o seu nome?" "Beatriz", ela respondeu soluçando. "Beatriz", ele repetiu como se saboreasse o nome. "Eu sou Khalid, e tenho certeza de que nosso encontro não foi por acaso." Antes que Beatriz pudesse responder, os paramédicos começaram a mover a maca em direção à ambulância. Khalid não soltou sua mão até o último momento possível. "Nos veremos novamente, Beatriz", ele disse, enquanto as portas da ambulância se fechavam. Beatriz ficou ali, parada no meio da praça, vendo a ambulância partir. As sirenes ecoavam na noite, misturando-se ao som de seus próprios soluços. Em questão de horas, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. O casamento, as traições, e agora este estranho encontro. Exausta física e emocionalmente, Beatriz se sentou novamente no banco da praça. Pela primeira vez naquele dia, ela se permitiu chorar verdadeiramente, deixando que toda a dor e confusão fluíssem através de suas lágrimas. Enquanto o céu começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer, Beatriz sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O que o futuro reservava para ela, ela não sabia. Mas uma coisa era certa: o dia que deveria ter sido o mais feliz de sua vida havia se transformado no começo de uma jornada que ela jamais poderia ter imaginado. O sol já estava alto no céu quando Beatriz finalmente voltou para casa. Seus pais, Antônio e Célia, a aguardavam na sala, os rostos marcados pela preocupação e noites mal dormidas. Ao vê-la entrar, ambos correram para abraçá-la. "Minha filha, onde você estava? Ficamos tão preocupados", exclamou Célia, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Beatriz se deixou envolver pelo abraço de seus pais, sentindo-se por um momento como uma criança novamente. "Desculpem, eu precisava de um tempo para pensar." Antônio, sempre mais contido, segurou o rosto da filha entre suas mãos calejadas. "Beatriz",
O que aconteceu? Por que o casamento foi cancelado? A simples menção ao casamento fez com que Beatriz sentisse uma pontada no peito. Com um suspiro profundo, ela se sentou no sofá e começou a contar tudo o que havia acontecido. A despedida de solteira, a traição de Rafael, a armação de suas amigas e até mesmo o encontro inesperado com Khalid na praça. Seus pais ouviam atentamente, os rostos alternando entre expressões de choque, raiva e tristeza. Quando Beatriz terminou seu relato, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Célia quem finalmente quebrou o silêncio. Minha querida, sinto muito que você tenha passado por tudo isso, mas saiba que estamos aqui para você, sempre. Antônio assentiu, sua voz grave e carregada de emoção. Filha, você é forte, mais forte do que imagina. Vai superar isso, e nós estaremos ao seu lado a cada passo do caminho. As palavras de seus pais trouxeram um pouco de conforto a Beatriz, mas ela sabia que o caminho pela frente seria difícil. Obrigada, mãe e pai. Eu só preciso de um tempo para processar tudo isso. Nos dias que se seguiram, Beatriz se isolou em casa. Desligou o celular, ignorou as redes sociais e pediu aos pais que não recebessem visitas. Ela precisava desse tempo para si mesma, para curar as feridas e decidir o que faria a seguir. Foi durante esse período de introspecção que Beatriz recebeu uma visita inesperada. Estava sentada na varanda dos fundos, folheando distraidamente uma revista, quando ouviu a voz de sua mãe chamando-a. Beatriz? Tem alguém aqui querendo te ver. Intrigada e um pouco apreensiva, Beatriz entrou na sala. Seus olhos se arregalaram ao ver quem a aguardava. Era Khalid, o homem que ela havia ajudado na praça. Senhorita Beatriz, ele disse, um sorriso gentil em seu rosto. Espero não estar incomodando. Beatriz ficou sem palavras por um momento, surpresa com a presença dele. Khalid? Como você me encontrou? Khalid riu suavemente. Não foi difícil. Seu nome completo estava nos registros do hospital. E bem, digamos que tenho alguns contatos. Célia, percebendo a tensão no ar, sugeriu que os dois conversassem no jardim, onde teriam mais privacidade. Beatriz concordou relutantemente, curiosa para saber o motivo da visita de Khalid. Sentados em um banco de madeira sob uma frondosa mangueira, Khalid começou a falar. Beatriz, eu não pude parar de pensar no que aconteceu naquela noite. Você salvou minha vida, e eu nem tive a chance de agradecer adequadamente. Beatriz baixou os olhos, um pouco envergonhada. Não foi nada de verdade. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não teria, Khalid insistiu, sua voz firme. Você agiu com coragem e competência quando muitos teriam entrado em pânico. E fez isso em um momento em que sua própria vida estava em turbulência. Beatriz o olhou surpresa. Como você sabe? Khalid sorriu gentilmente. Seus olhos naquela noite, eles contavam uma história de dor. Além disso, não é difícil juntar as peças quando se vê uma jovem vagando sozinha pela cidade, vestida casualmente na noite em que deveria estar celebrando seu casamento. As palavras de Khalid fizeram Beatriz se lembrar de tudo o que havia acontecido, e ela sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Khalid, percebendo sua emoção, colocou gentilmente uma mão em seu ombro. Beatriz, eu não vim aqui para trazer à tona memórias dolorosas. Vim porque quero retribuir o que você fez por mim. Quero oferecer a você uma oportunidade. Intrigada, Beatriz enxugou as lágrimas e olhou para Khalid. Que tipo de oportunidade? Khalid se ajeitou no banco, seu rosto assumindo uma expressão mais séria. Sou dono de uma empresa de tecnologia focada em soluções sustentáveis. Estamos sempre em busca de jovens talentos, especialmente na área de engenharia ambiental. Gostaria de oferecer a você uma bolsa de estudos para fazer uma pós-graduação e, posteriormente, um cargo em minha empresa. Beatriz ficou boquiaberta. Mas você mal me conhece. Como pode me oferecer algo assim? Khalid sorriu. Às vezes, Beatriz, tudo o que precisamos é de uma chance. Você me deu uma segunda chance na vida, e agora quero retribuir oferecendo a você a chance de um novo começo. As palavras de Khalid ressoaram profundamente em Beatriz. Um novo começo. Não era exatamente o que ela precisava agora,
E onde seria essa pós-graduação? Ela perguntou, ainda hesitante. Em Dubai, Khalid respondeu. Sei que é longe, mas talvez seja exatamente do que você precise agora. Distância, um novo ambiente, novas perspectivas. Beatriz ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo o que Khalid havia dito. A ideia de deixar tudo para trás e recomeçar em um lugar completamente novo era ao mesmo tempo assustadora e tentadora. Eu não sei o que dizer, ela finalmente falou. É uma oferta incrível, mas... Khalid levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa decidir agora. Tome seu tempo, converse com sua família. Aqui está meu cartão. Quando estiver pronta para conversar mais sobre isso, é só me ligar. Ele se levantou, ajeitando o terno impecável. Antes de se despedir, olhou nos olhos de Beatriz mais uma vez. Lembre-se, Beatriz, às vezes as maiores oportunidades surgem nos momentos mais inesperados. Não deixe que o medo do desconhecido a impeça de abraçar um novo futuro. Com essas palavras, Khalid se foi, deixando Beatriz sentada no banco do jardim, o cartão em suas mãos e a mente repleta de novas possibilidades. Nos dias que se seguiram, Beatriz não conseguia parar de pensar na oferta de Khalid. Ela passou horas pesquisando sobre Dubai, sobre a empresa de Khalid e sobre os programas de pós-graduação em engenharia ambiental. Quanto mais lia, mais entusiasmada ficava com a ideia. Uma noite, durante o jantar, Beatriz finalmente criou coragem para compartilhar a proposta com seus pais. Antônio e Célia ouviram atentamente, seus rostos uma mistura de surpresa e preocupação. Dubai? Mas é tão longe, filha, disse Célia, sua voz trêmula. Antônio, por outro lado, parecia pensativo. É uma oportunidade e tanto, Beatriz. Mas tem certeza de que está pronta para uma mudança tão grande? Beatriz respirou fundo antes de responder. Honestamente, não tenho certeza de nada agora, mas sei que preciso de uma mudança. Preciso me redescobrir longe de tudo o que aconteceu aqui. Seus pais trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente, Antônio falou. Se é isso que você quer, filha, nós apoiaremos sua decisão. Célia, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Beatriz. Só queremos que você seja feliz, meu amor. Se você acha que isso te fará feliz, então vá. Mas saiba que sempre terá um lar aqui conosco. As palavras de seus pais trouxeram lágrimas aos olhos de Beatriz. Ela os abraçou forte, grata pelo apoio incondicional que sempre lhe deram. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, Beatriz pegou o telefone e discou o número no cartão de Khalid. Quando ele atendeu, sua voz estava firme e decidida. Olá, Khalid. É a Beatriz. Eu aceito sua oferta. Do outro lado da linha, Beatriz pôde ouvir o sorriso na voz de Khalid. Fico muito feliz em ouvir isso, Beatriz. Tenho certeza de que você não vai se arrepender. Vamos começar os preparativos imediatamente. Enquanto desligava o telefone, Beatriz olhou pela janela de seu quarto. O sol nascia no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Era como se o universo estivesse lhe dando um sinal, mostrando que um novo dia, uma nova vida, estava prestes a começar. Com um misto de medo e expectativa, Beatriz começou a fazer as malas. Cada peça de roupa que dobrava, cada objeto pessoal que guardava, era como se estivesse fechando um capítulo de sua vida e se preparando para escrever um completamente novo. Dubai, com suas torres imponentes e seu deserto misterioso, a aguardava. E com ela, a promessa de um novo começo, longe das dores do passado e repleto de possibilidades para o futuro. O avião tocou o solo do aeroporto internacional de Dubai com um leve solavanco, tirando Beatriz de seus pensamentos. Ela olhou pela janela, maravilhada com a visão da cidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. As torres de vidro e aço refletiam o sol escaldante do deserto, criando um espetáculo de luz que parecia irreal. Senhoras e senhores, bem-vindos a Dubai. A temperatura atual é de 40 degrees. A voz do piloto ecoou pelos alto-falantes. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso da realidade. Ela estava realmente ali, a milhares de quilômetros de casa, prestes a começar uma nova vida. Ao desembarcar, foi recebida por um motorista segurando uma placa com seu nome.
Senhorita Almeida, ele perguntou com um sorriso educado. O senhor. Khalid pediu que eu a levasse diretamente para seu novo apartamento. Durante o trajeto do aeroporto até o centro da cidade, Beatriz ficou impressionada com o contraste entre o antigo e o moderno. Edifícios futuristas se erguiam ao lado de mercados tradicionais, e carros de luxo dividiam as ruas com camelos ocasionais. O apartamento que Khalid havia providenciado para ela estava localizado em um elegante arranha-céu com vista para o Golfo Pérsico. Quando entrou, Beatriz ficou sem fôlego. O espaço era amplo, decorado com uma mistura de móveis modernos e toques árabes tradicionais. Na mesa de centro encontrou um envelope com seu nome. Dentro havia um cartão convite. Cara Beatriz, bem-vinda a Dubai. Espero que a viagem tenha sido tranquila e que esteja gostando de sua nova casa. Gostaria de convidá-la para um jantar esta noite, às 20 horas, no restaurante do Burj Al Arab. Será uma oportunidade para discutirmos os detalhes de seu programa de estudos e sua futura posição na empresa. Anseio por vê-la. Khalid. Beatriz sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Tudo estava acontecendo tão rápido e ela mal teve tempo de processar a magnitude da mudança em sua vida. Às 19h45, Beatriz chegou ao Burj Al Arab, o icônico hotel em forma de vela que se tornou símbolo de Dubai. O restaurante no topo do edifício oferecia uma vista panorâmica da cidade, e Beatriz se pegou admirando as luzes que se estendiam até o horizonte. É de tirar o fôlego, não é? Uma voz familiar a tirou de seus devaneios. Khalid havia chegado, impecavelmente vestido em um terno branco que contrastava com sua pele morena. Khalid, é incrível, Beatriz respondeu, ainda maravilhada com a vista. Durante o jantar, eles discutiram os detalhes do programa de pós-graduação que Beatriz iniciaria na semana seguinte, bem como suas futuras responsabilidades na empresa de Khalid. Estou desenvolvendo um projeto de dessalinização de água usando energia solar, explicou Khalid, seus olhos brilhando de entusiasmo. Acredito que sua experiência em engenharia ambiental será crucial para o sucesso deste empreendimento. Beatriz ouviu atentamente, fascinada pelas possibilidades. No entanto, uma pergunta não saía de sua cabeça. Khalid, por que eu? Ainda não entendo por que você está fazendo tudo isso por mim. Khalid sorriu, seu olhar se tornando distante por um momento. Beatriz, às vezes a vida nos presenteia com oportunidades inesperadas. Quando você me salvou naquela noite, vi em seus olhos não apenas compaixão, mas também uma determinação feroz. Acredito em seu potencial e quero dar a você a chance de alcançá-lo plenamente. As palavras de Khalid tocaram Beatriz profundamente. Pela primeira vez desde que chegou a Dubai, ela sentiu que havia tomado a decisão certa. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades. Beatriz mergulhou de cabeça em seus estudos, fascinada pela complexidade dos desafios ambientais enfrentados por uma cidade construída no meio do deserto. Suas aulas eram ministradas por professores renomados de todo o mundo, e ela se viu cercada por colegas igualmente brilhantes e ambiciosos. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que a empolgação inicial começava a diminuir, Beatriz se viu lutando contra a saudade de casa e a sensação de deslocamento em uma cultura tão diferente da sua. Os costumes locais, o clima implacável e até mesmo o fuso horário que dificultava as chamadas para seus pais, começaram a pesar. Uma noite, cerca de 2 meses após sua chegada, Beatriz se encontrou chorando sozinha em seu apartamento. As memórias do que deixara para trás em São Paulo a atormentando. O rosto de Rafael, as risadas de suas antigas amigas, o conforto da casa de seus pais, tudo parecia tão distante agora. Foi nesse momento de fragilidade que seu telefone tocou. Era Khalid. Beatriz? Desculpe ligar tão tarde, mas tive uma ideia para o projeto de dessalinização e queria compartilhar com você. A voz animada de Khalid trouxe Beatriz de volta à realidade. Ela enxugou as lágrimas e se forçou a se concentrar no trabalho. À medida que Khalid explicava seus pensamentos, Beatriz sentiu sua mente se acender com possibilidades. Eles passaram horas discutindo ideias, e quando finalmente desligaram,
Já era quase amanhecer. Olhando pela janela, vendo o sol nascer sobre o horizonte de Dubai, Beatriz sentiu uma renovação de propósito. Sim, ela sentia falta de casa, mas também estava construindo algo novo e importante aqui. As semanas se transformaram em meses e Beatriz gradualmente encontrou seu ritmo na nova vida. Suas contribuições para o projeto de dessalinização começaram a chamar a atenção não apenas de Khalid, mas também de outros líderes da indústria. Ela foi convidada para apresentar suas ideias em conferências internacionais e logo se viu no centro de um movimento crescente por soluções sustentáveis no Oriente Médio. Um dia, enquanto trabalhava até tarde no escritório, Beatriz recebeu uma notificação em seu telefone. Era uma mensagem de Larissa, uma de suas antigas amigas de São Paulo. O coração de Beatriz acelerou ao ver o nome. Bea, sei que provavelmente você não quer falar comigo, mas preciso que saiba a verdade. As coisas não são o que parecem. Por favor, me dê uma chance de explicar. Beatriz ficou paralisada, olhando para a mensagem. Todos os sentimentos que ela havia tentado enterrar nos últimos meses vieram à tona de uma vez. Deveria responder? Ignorar? O que Larissa queria dizer com a verdade? Antes que pudesse decidir o que fazer, ouviu uma batida suave na porta. Era Khalid. Beatriz, está tudo bem? Você parece pálida. Ela olhou para Khalid, então de volta para o telefone. Naquele momento, Beatriz percebeu que estava em uma encruzilhada. O passado que ela havia deixado para trás em São Paulo e o futuro que estava construindo em Dubai pareciam colidir. Khalid, eu acho que preciso voltar ao Brasil, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Os olhos de Khalid se arregalaram de surpresa. Voltar? Mas por quê? Achei que estivesse feliz aqui. Beatriz hesitou, as palavras presas na garganta. Como explicar a complexidade de suas emoções? Como dizer que, apesar de todas as oportunidades maravilhosas que Dubai lhe oferecera, uma parte dela ainda ansiava por respostas, por encerramento? Eu estou feliz aqui, Khalid. Mais do que imaginei que poderia estar. Mas há questões não resolvidas em casa. Coisas que preciso enfrentar se quiser realmente seguir em frente. Khalid a observou por um longo momento, seu rosto uma mistura de compreensão e preocupação. Finalmente ele assentiu. Entendo, Beatriz. Às vezes, para realmente avançar, precisamos dar um passo atrás. Vou providenciar tudo para sua viagem. Beatriz sentiu uma onda de gratidão por Khalid. Obrigada. Eu prometo que voltarei assim que resolver essas questões. Enquanto se preparava para a viagem de volta ao Brasil, Beatriz não pôde deixar de sentir uma mistura de ansiedade e determinação. O que a aguardava em São Paulo? Que verdades Larissa queria revelar? E como isso afetaria o futuro que ela havia começado a construir em Dubai? Com o coração pesado, mas resoluta, Beatriz embarcou no avião de volta ao Brasil, sabendo que as respostas que buscava poderiam mudar tudo mais uma vez. O aeroporto de Guarulhos fervilhava de atividade quando Beatriz desembarcou. O familiar burburinho de vozes falando português, o aroma de café fresco e até mesmo o calor úmido de São Paulo a atingiram como uma onda, trazendo à tona memórias que ela havia tentado suprimir nos últimos meses. Com o coração acelerado, Beatriz pegou um táxi para o hotel onde havia feito reserva. Ela decidiu não avisar seus pais sobre sua volta, pelo menos não ainda. Primeiro, precisava enfrentar os fantasmas do passado. Assim que se instalou no quarto, Beatriz pegou o celular e, com dedos trêmulos, digitou uma mensagem para Larissa. Estou em São Paulo. Podemos nos encontrar? A resposta veio quase instantaneamente. Graças a Deus, Bea, Café Luar em 1 hora? Beatriz conhecia bem o Café Luar. Era onde ela e suas amigas costumavam se encontrar nos tempos de faculdade. A ironia da situação não lhe escapou. 1 hora depois, Beatriz entrou no café, seus olhos varrendo o ambiente à procura de um rosto familiar. Foi quando viu Larissa, sentada em um canto parecendo nervosa e abatida. Bea, Larissa se levantou, hesitante. Eu nem sei por onde começar. Beatriz se sentou, seu rosto uma máscara de neutralidade. Que tal pelo começo, Larissa? O que você quis dizer com a verdade? Larissa respirou fundo,
suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. Bea, nós cometemos um erro terrível. Tudo o que aconteceu naquele dia não foi como pensávamos. Aos poucos, a história começou a se desenrolar. Larissa explicou que, semanas antes do casamento, ela, Camila e Fernanda haviam recebido e-mails anônimos com supostas provas da infidelidade de Rafael. As fotos, as mensagens, tudo parecia tão real e convincente. Ficamos desesperadas, Bia. Larissa continuou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Achamos que estávamos te protegendo, mas depois descobrimos que era tudo uma armação. Beatriz sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Uma armação? Mas quem faria isso e por quê? Larissa hesitou por um momento antes de responder. Foi Gustavo, o ex-namorado de Camila. Ele nunca superou o fato de Camila ter terminado com ele para ficar com Fernando, o irmão de Rafael. Ele planejou tudo como uma forma de vingança, não só contra Camila, mas contra toda a família. A cabeça de Beatriz girava com as revelações. Tudo pelo qual ela havia passado. Toda a dor, a humilhação, a fuga para Dubai. Tudo baseado em uma mentira. Ai, Rafael, Beatriz perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ele realmente me abandonou naquele dia? Larissa balançou a cabeça veementemente. Não, Bea. Rafael nunca te abandonou. Gustavo e seus amigos o sequestraram na manhã do casamento. Ele ficou preso em um galpão abandonado por dias, desesperado para chegar até você. As lágrimas que Beatriz havia segurado por tanto tempo finalmente transbordaram. Toda a raiva, a mágoa, a sensação de traição que ela havia nutrido nos últimos meses se transformaram em uma mistura confusa de emoções. Por que vocês não me contaram isso antes? Por que esperaram tanto tempo? Beatriz perguntou, sua voz embargada. Larissa baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Tivemos medo, Bea. Medo de que você nunca nos perdoasse. E quando finalmente criamos coragem para contar a verdade, você já havia partido para Dubai. Tentamos te contatar várias vezes, mas... Beatriz se lembrou das inúmeras chamadas perdidas e mensagens não lidas que havia ignorado nos primeiros meses em Dubai, ainda magoada demais para enfrentar seu passado. O silêncio caiu sobre a mesa, pesado e carregado de emoções não ditas. Beatriz se sentia overwhelmed, lutando para processar tudo o que havia acabado de ouvir. E Rafael? Ela finalmente perguntou. Onde ele está agora? Larissa hesitou novamente. Ele nunca desistiu de te encontrar, Bea. Passou meses te procurando, até que soube que você estava em Dubai. Mas quando descobriu que você estava construindo uma nova vida lá, ele decidiu não interferir. O coração de Beatriz se apertou com a ideia de Rafael a procurando desesperadamente, enquanto ela construía uma nova vida do outro lado do mundo. Naquele momento, a porta do café se abriu e Beatriz sentiu seu coração parar. Rafael estava ali, parado na entrada, seus olhos fixos nela. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Rafael se aproximou lentamente da mesa, seus olhos nunca deixando os de Beatriz. Bea, ele sussurrou, sua voz carregada de emoção. Beatriz se levantou, suas pernas tremendo. 5 anos de amor, meses de dor e mágoa, e agora esta revelação avassaladora, tudo culminou neste momento. Rafael, Antes que pudesse terminar a frase, Rafael a envolveu em um abraço apertado. Beatriz sentiu todas as suas defesas desmoronarem, enquanto se permitia ser envolvida por aqueles braços familiares. Me perdoa, Bea, Rafael murmurou em seu ouvido. Eu deveria ter lutado mais, deveria ter te encontrado antes. Beatriz se afastou ligeiramente, olhando nos olhos de Rafael. Não há nada para perdoar. Nós dois fomos vítimas. O café ao redor deles parecia ter desaparecido. Naquele momento, só existiam Beatriz e Rafael, redescobri-lariçado um ao outro após meses de separação e mal-entendidos. No entanto, a realidade logo se impôs. Beatriz pensou em Dubai, em Khalid, no projeto que havia deixado para trás. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses, e ela não era mais a mesma pessoa que estava prestes a se casar naquele fatídico dia. Rafael, eu preciso de tempo, ela disse suavemente.
Tanta coisa mudou. E eu não sei mais quem sou ou o que quero. Rafael assentiu, compreensivo. Eu entendo, Bea. Só quero que saiba que, não importa o que você decida, eu estarei aqui. Sempre. Larissa, que havia observado a cena em silêncio, se levantou discretamente. Acho que vocês dois têm muito o que conversar. Bea, eu espero que um dia você possa nos perdoar. Beatriz olhou para sua antiga amiga, vendo o arrependimento sincero em seus olhos. Vai levar tempo, Larissa. Mas obrigada por me contar a verdade. Quando Larissa saiu, Beatriz e Rafael se sentaram, prontos para uma longa conversa. Havia tanto a ser dito, tantas feridas a serem curadas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em Dubai, Khalid olhava pensativamente pela janela de seu escritório. O projeto de dessalinização estava progredindo, mas sentia falta da energia e das ideias inovadoras de Beatriz. Ele pegou seu telefone considerando ligar para ela, mas hesitou. Algo lhe dizia que Beatriz estava no meio de algo importante, algo que poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. De volta ao café em São Paulo, Beatriz e Rafael começaram a desemaranhar os eventos dos últimos meses, cada revelação trazendo à tona uma mistura de alívio, dor e esperança. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Beatriz sentiu que estava no caminho certo para encontrar as respostas que buscava. Os dias que se seguiram ao reencontro com Rafael foram uma montanha-russa emocional para Beatriz. Ela oscilava entre a alegria de redescobrir o amor que acreditava ter perdido e a culpa por ter construído uma nova vida em Dubai, longe de tudo e todos que conhecia. Numa tarde ensolarada, Beatriz decidiu visitar seus pais. O reencontro foi emocionante, com Dona Célia chorando de felicidade e Sr. Antônio tentando, sem sucesso, esconder as próprias lágrimas. "Minha filha", disse Dona Célia, segurando as mãos de Beatriz, "não sabe como meu coração doía pensando em você sozinha do outro lado do mundo." Beatriz sorriu, sentindo o calor familiar do lar. "Eu não estava sozinha, mãe. Encontrei pessoas maravilhosas em Dubai, especialmente Khalid." A menção do nome de Khalid, Sr. Antônio franziu o senho. "E quem é esse Khalid, afinal?" "Um homem que oferece tudo isso a uma jovem que mal conhece? Não sei, não." "Pai", Beatriz suspirou, "Khalid é um homem íntegro. Ele me deu uma oportunidade quando eu mais precisava." A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Para surpresa de todos, era Rafael. "Desculpem a intromissão", ele disse parecendo nervoso, "mas precisava falar com você, Bea." Os pais de Beatriz trocaram olhares significativos e discretamente se retiraram para a cozinha, deixando o jovem casal a sós. Rafael se sentou ao lado de Beatriz no sofá, suas mãos inquietas denunciando sua ansiedade. "Bea, eu sei que você precisa de tempo, mas eu não posso mais guardar isso para mim. Eu te amo, sempre amei, e quero que saiba que estou disposto a esperar o tempo que for necessário." Beatriz sentiu seu coração acelerar. As palavras de Rafael despertaram sentimentos que ela havia enterrado profundamente. Mas antes que pudesse responder, seu celular tocou. Era Khalid. "Desculpe, eu preciso atender", ela murmurou para Rafael, se afastando um pouco. "Beatriz!" A voz animada de Khalid soou do outro lado da linha. "Tenho ótimas notícias. Nosso projeto de dessalinização foi aprovado para financiamento internacional. Estamos prestes a fazer história." O entusiasmo de Khalid era contagiante, e Beatriz se viu sorrindo involuntariamente. "Isso é incrível, Khalid, parabéns!" "Não, Beatriz, parabéns a nós. Isso não teria sido possível sem suas ideias inovadoras. Quando você volta, temos muito trabalho pela frente." A pergunta de Khalid a atingiu como um balde de água fria. Beatriz olhou para Rafael, que a observava com uma mistura de amor e apreensão, e sentiu o peso de sua decisão. Eu ainda não sei, Khalid. Preciso resolver algumas coisas aqui." Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Khalid falou novamente, sua voz estava mais suave. "Entendo, Beatriz. Tome o tempo que precisar, mas saiba que tem um lugar aqui esperando por você." Depois de desligar, Beatriz se virou para Rafael, seu rosto uma máscara de conflito. "Rafa, Rafael levantou a mão, interrompendo-a gentilmente.
Não precisa dizer nada agora, Bea. Eu entendo que sua vida mudou. Só quero que saiba que não importa o que você decida, eu te apoiarei. As palavras de Rafael, cheias de compreensão e amor incondicional, tocaram Beatriz profundamente. Ela se viu presa entre dois mundos, o conforto e a familiaridade de seu amor por Rafael e a excitação e o propósito que encontrara em Dubai com Khalid. Nos dias que se seguiram, Beatriz se viu em uma jornada de autodescoberta. Ela revisitou lugares que eram importantes em sua história com Rafael. O parque onde se conheceram, o restaurante de seu primeiro encontro, a praia onde ele a pediu em casamento. Cada local trazia à tona memórias doces, mas também a fazia questionar se poderia simplesmente retomar de onde haviam parado. Ao mesmo tempo, ela não podia ignorar a sensação de realização que seu trabalho em Dubai lhe proporcionava. As longas conversas com Khalid sobre sustentabilidade e inovação, as noites passadas no laboratório trabalhando em soluções que poderiam mudar vidas, tudo isso havia se tornado uma parte crucial de quem ela era agora. Uma noite, incapaz de dormir, Beatriz saiu para caminhar. Seus pés a levaram até a praça onde, meses atrás, ela havia encontrado Khalid pela primeira vez. Sentando-se no mesmo banco, ela se permitiu reviver aquele momento. A dor que sentia, a gentileza de um estranho, o início de uma jornada inesperada. Foi ali, sob as estrelas de São Paulo, que Beatriz finalmente compreendeu o que precisava fazer. Na manhã seguinte, ela convidou Rafael para um café. Quando ele chegou, seu rosto esperançoso fez o coração de Beatriz apertar. Rafael, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Estes últimos dias com você foram maravilhosos. Redescobrir nosso amor, reviver nossas memórias. Foi como um sonho. Rafael sorriu, mas havia uma sombra de apreensão em seus olhos. Mas, ele perguntou suavemente. Beatriz respirou fundo. Mas eu não sou mais a mesma pessoa que estava prestes a se casar com você meses atrás. Dubai me mudou. O trabalho com Khalid me deu um propósito que eu nem sabia que precisava. Rafael assentiu lentamente, a compreensão dolorosa se espalhando por seu rosto. Você vai voltar para lá, não é? Sim, Beatriz respondeu, lágrimas se formando em seus olhos. Eu preciso, Rafa. Há um trabalho importante me esperando lá. Algo que pode fazer a diferença no mundo. Rafael estendeu a mão, segurando a de Beatriz com ternura. Eu entendo, Bea. E é por isso que eu te amo. Sua paixão, sua determinação, são parte do que te torna especial. Rafa, Beatriz começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Não diga que sente muito. Não há nada para se desculpar. Você está seguindo seu coração e é isso que importa. Eles ficaram ali de mãos dadas, por um longo momento, deixando que o silêncio falasse por eles. Finalmente, Rafael se levantou. Vá, Bea. Faça a diferença que você nasceu para fazer. E saiba que sempre terá um lar aqui, se um dia decidir voltar. Com lágrimas nos olhos, Beatriz se levantou e abraçou Rafael uma última vez. Era um abraço de despedida, mas também de gratidão. Por tudo que viveram, por tudo que aprenderam um com o outro. Dias depois, no aeroporto de Guarulhos, Beatriz se despediu de seus pais. Dona Célia chorava silenciosamente enquanto o Sr. Antônio tentava manter a compostura. Tem certeza disso, filha? Perguntou o Sr. Antônio, sua voz traindo sua emoção. Beatriz sorriu, sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Tenho, pai. É o que preciso fazer. Quando o avião decolou, Beatriz olhou pela janela, vendo São Paulo ficar cada vez menor. Seu coração estava pesado com a despedida, mas também leve com a certeza de sua decisão. Em Dubai, Khalid aguardava ansiosamente no aeroporto. Quando Beatriz surgiu no saguão de desembarque, seus olhares se encontraram, e ambos sorriram. Bem-vinda de volta, disse Khalid, sua voz cheia de calor. Beatriz sentiu uma onda de emoção a invadir. É bom estar de volta, ela respondeu, percebendo a verdade em suas palavras. Enquanto saíam do aeroporto, Khalid começou a falar animadamente sobre os novos desenvolvimentos do projeto. Beatriz o ouvia, sentindo a familiar empolgação crescer dentro dela. Olhando para o horizonte de Dubai, com suas torres imponentes e o deserto ao fundo, Beatriz soube que havia feito a escolha certa.
Seu coração sempre teria um lugar especial para Rafael e para São Paulo, mas seu futuro, um futuro brilhante e cheio de possibilidades, estava ali, naquela cidade de contrastes, ao lado de Khalid. Com um sorriso nos lábios, Beatriz se preparou para o próximo capítulo de sua vida, ansiosa para ver que mudanças ela poderia trazer ao mundo. Os meses que se seguiram ao retorno de Beatriz a Dubai foram de intensa atividade. O projeto de dessalinização avançava a passos largos e Beatriz se viu completamente imersa no trabalho. Suas ideias inovadoras e sua dedicação incansável não passaram despercebidas, e logo ela se tornou uma figura respeitada não apenas dentro da empresa de Khalid, mas em todo o cenário de sustentabilidade do Oriente Médio. Numa manhã ensolarada de sábado, Beatriz estava em seu apartamento, revisando alguns relatórios quando ouviu uma batida na porta. Para sua surpresa, era Khalid, segurando uma cesta de piquenique. "Khalid, o que está fazendo aqui?" perguntou Beatriz confusa. Khalid sorriu, seus olhos brilhando com um misto de diversão e determinação. "Vim te sequestrar. Você trabalha demais, Beatriz. Está na hora de conhecer um pouco mais deste país que você escolheu como seu novo lar." Antes que Beatriz pudesse protestar, Khalid a convenceu a trocar de roupa e seguir com ele. Eles dirigiram para fora da cidade, o cenário urbano gradualmente dando lugar às dunas douradas do deserto. Após uma hora de viagem, chegaram a um oásis escondido entre as dunas. Palmeiras cercavam um pequeno lago de água cristalina, criando um contraste surreal com o deserto ao redor. "Khalid, isso é incrível", Beatriz sussurrou, maravilhada com a beleza do lugar. Eles passaram o dia explorando o oásis, conversando e rindo como nunca antes. Pela primeira vez desde que se conheceram, não falaram sobre trabalho. Em vez disso, compartilharam histórias de infância, sonhos e medos. Enquanto observavam o pôr do sol, pintando o céu do deserto com tons de laranja e rosa, Khalid se virou para Beatriz, seu olhar intenso. "Beatriz, eu preciso te dizer algo." Ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. "Desde aquela noite na praça em São Paulo, quando você salvou minha vida, eu soube que havia algo especial em você. Mas agora, depois de todos esses meses trabalhando juntos, vendo sua paixão, sua inteligência, sua determinação, eu percebi que o que sinto por você vai além da admiração profissional." Beatriz sentiu seu coração acelerar. Uma parte dela sempre soubera que havia algo mais no olhar de Khalid, na maneira como ele a tratava. Mas ouvir essas palavras em voz alta era diferente. "Khalid, Ela começou, mas ele gentilmente a interrompeu. "Você não precisa dizer nada agora, Beatriz. Sei que você passou por muita coisa, que seu coração ainda está se curando. Só queria que soubesse como me sinto." Beatriz olhou para Khalid, vendo-o sob uma nova luz. Ele não era apenas seu mentor ou seu chefe. Era alguém que a havia apoiado incondicionalmente, que acreditara nela quando ela mais precisava. Naquele momento, sob o céu estrelado do deserto, Beatriz se permitiu imaginar um futuro com Khalid. Não era o futuro que ela havia planejado anos atrás, mas talvez fosse o futuro que ela estava destinada a ter. Os dias que se seguiram foram uma mistura de emoções para Beatriz. Por um lado, ela se sentia mais conectada do que nunca ao seu trabalho e à vida que havia construído em Dubai. Por outro, as palavras de Khalid ecoavam em sua mente, fazendo-a questionar se estava pronta para abrir seu coração novamente. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no laboratório, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era Rafael. "Bea, desculpe ligar assim tão tarde." A voz de Rafael soava tensa. "Rafa, está tudo bem?" Beatriz perguntou, preocupada. Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Rafael responder. "Bea, eu vou me casar." As palavras atingiram Beatriz como um soco no estômago. Ela sabia que não tinha o direito de se sentir assim, afinal, fora ela quem escolhera partir. Mas ainda assim a notícia a pegou de surpresa. "Oh, Rafa, isso é maravilhoso", ela conseguiu dizer, lutando para manter a voz firme. "Eu queria que você soubesse por mim", Rafael continuou. "E queria te agradecer, Bea.
Se não fosse por você, por tudo o que passamos, eu não teria me tornado o homem que sou hoje, o homem que Mariana merece. Beatriz sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de aceitação, de fechamento de um ciclo. Estou feliz por você, Rafa. De verdade, ela disse, e percebeu que realmente estava. Depois de desligar, Beatriz ficou parada no laboratório vazio, deixando que as emoções a atravessassem. Ela pensou em sua jornada até ali, a dor da traição, a fuga para Dubai, a redescoberta de si mesma através de seu trabalho, e agora a possibilidade de um novo amor com Khalid. Naquele momento, Beatriz tomou uma decisão. Pegando suas coisas, ela saiu apressadamente do laboratório e dirigiu até o apartamento de Khalid. Quando Khalid abriu a porta, surpreso por vê-la ali tão tarde, Beatriz não hesitou. Ela o beijou, colocando naquele beijo todos os sentimentos que havia reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Khalid a olhou nos olhos, um sorriso se espalhando por seu rosto. Beatriz? Estou pronta, Khalid, ela disse, sua voz firme e cheia de certeza. Pronta para este novo capítulo da minha vida, com você. Nos meses que se seguiram, Beatriz e Khalid navegaram por sua nova relação com cuidado e respeito mútuo. O projeto de dessalinização continuava a todo vapor, com Beatriz liderando uma equipe internacional de cientistas e engenheiros. Um ano após aquela noite no apartamento de Khalid, o projeto foi finalmente inaugurado. Beatriz estava de pé ao lado de Khalid, observando a primeira gota de água limpa ser produzida pela usina de dessalinização movida à energia solar. Conseguimos. Khalid sussurrou, apertando a mão de Beatriz. Beatriz sorriu, sentindo uma onda de orgulho e realização. Sim, conseguimos. Naquele momento, olhando para o horizonte de Dubai com Khalid ao seu lado e a consciência de que estavam fazendo a diferença no mundo, Beatriz soube que havia encontrado seu lugar. Não era o futuro que ela havia imaginado anos atrás, mas era um futuro brilhante, cheio de propósito e amor. E enquanto o sol se punha sobre o Golfo Pérsico, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Beatriz se permitiu sonhar com todas as possibilidades que o amanhã traria. Nos dias que se seguiram, o apartamento de Beatriz e Khalid se tornou um ponto de encontro de culturas. Dona Célia preparava quitutes brasileiros na cozinha, enquanto o senhor Antônio conversava animadamente com Khalid sobre os costumes árabes de criação de crianças. Uma tarde, enquanto ninava Yasmin, Beatriz refletiu sobre a jornada incrível que a vida havia lhe proporcionado. De uma noiva abandonada em São Paulo a uma empresária respeitada e mãe de família em Dubai. Cada desafio, cada obstáculo havia a levado exatamente onde ela precisava estar. Khalid entrou no quarto, sentando-se ao lado dela. "No que está pensando, meu amor?" ele perguntou suavemente. Beatriz sorriu, olhando para sua filha adormecida e depois para o homem que havia se tornado seu parceiro de vida. "Estou pensando em como a vida é imprevisível, em como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar." Khalid assentiu, entendendo perfeitamente. "E agora? Você se encontrou?" Beatriz olhou pela janela, vendo o horizonte de Dubai brilhando sob o sol poente. Então, voltou seus olhos para sua pequena família. "Sim", ela respondeu com convicção. "Agora eu me encontrei."